Olá, e que alegria ter você conosco neste encontro profundo com as verdades da história bíblica. Obrigado por se juntar à comunidade. Hoje, mergulharemos em um dos capítulos mais complexos e desafiadores da Bíblia, a conquista de Canaã. A pergunta é inevitável. Quem eram, de fato, os cananeus e por que o Deus, que se revela como amor, ordenou a total erradicação desse povo? Estamos falando de uma ordem registrada nas Escrituras, que muitos consideram chocante e difícil de conciliar com a misericórdia divina. Neste documentário, vamos desvendar a lógica de um juízo, uma narrativa que não é apenas sobre guerra, mas sobre o limite da paciência divina, a santidade inegociável de Deus e o plano maior de redenção traçado por meio de Israel. Prepare-se para uma jornada cheia de contexto histórico e lições transformadoras. E se você deseja mergulhar semanalmente nas histórias que moldaram a nossa fé, assim como essa poderosa narrativa, você está no lugar certo. Nós somos as Fábulas do Eterno. Publicamos uma nova história bíblica documental toda semana. Inscreva-se agora mesmo, ative o sino e prepare-se para desvendar conosco os mistérios e as verdades que a Bíblia revela. Agora, vamos à nossa investigação de Canaã. A terra de Canaã, o coração da promessa feita ao patriarca Abraão, era muito mais do que um pedaço de terra. Era um ponto focal, estratégico no Antigo Oriente Médio, uma ponte vital entre impérios. Quando Israel chegou, eles não encontraram um vazio, mas sim uma terra robusta, habitada por uma confederação de povos, os cananeus. A Bíblia os identifica como descendentes diretos de Cam, por meio de seu filho Canaã. Essa linhagem, desde cedo, carregava as sementes de uma decadência moral. Estes eram povos de cultura avançada, grandes construtores de cidades-estado como Jericó e Tiro e guerreiros experientes. Eram, de fato, um desafio militar intimidador. O desafio era tão grande que os espiões israelitas os descreveram como gigantes, fazendo-os sentir-se como meros gafanhotos. Números 13 e 33. Mas o verdadeiro perigo não residia em suas muralhas ou em seus guerreiros, e sim em sua profunda e enraizada corrupção espiritual. Israel estava prestes a entrar em um campo de batalha, não apenas físico, mas cósmico. Canaã era o lugar escolhido por Deus para a revelação da sua promessa e da sua lei. Para que essa revelação florescesse, a podridão moral precisava ser extirpada. Para o povo de Israel recém-liberto, o sistema religioso cananeu representava a antítese absoluta da santidade. Os cananeus adoravam um panteão de deuses, com destaque para Baal, a divindade da fertilidade e da tempestade, e Asherá, a deusa da sensualidade. O culto a essas divindades era praticado de maneira chocante. As cerimônias religiosas eram marcadas por intensa imoralidade sexual, incluindo a prostituição ritual nos templos. Em vez de elevar o homem, essa religião justificava a luxúria, a devassidão e a perversão, como o incesto. Mas há uma prática que sela o destino de Canaã, algo que entra no reino do absoluto horror, o sacrifício infantil. A evidência arqueológica e textual é clara. Para obter o favor de deuses como Moloque, Levítico 18, 21, os pais chegavam a levar seus filhos, bebês e crianças, para serem oferecidos como sacrifícios queimados. O sangue de inocentes encharcava os altares, em troca de chuva ou colheitas. Isso não era um deslize cultural, era o ápice da depravação moral. A ordem de Deus de julgar Canaã não é, portanto, um ato de crueldade caprichosa. É a sentença de um juiz santo sobre uma cultura que rompeu todos os limites éticos e espirituais. O juízo era a única forma de interromper esse ciclo de morte e perversão. Além disso, era um ato de proteção profética. Deus sabia que se essas práticas permanecessem, Israel seria irremediavelmente contaminado, e o plano de redenção que culminaria em Cristo estaria em risco.
Se Deus é justo, ele também é infinitamente paciente. O juízo não veio de repente. Na verdade, ele foi adiado por séculos. Em uma passagem fundamental, Deus revela a Abraão que seus descendentes só tomariam posse da terra depois de 4 gerações. Por quê? Porque nas palavras dele, a iniquidade dos amorreus ainda não se completou. Esta é uma das maiores demonstrações da misericórdia divina. Deus estava concedendo centenas de anos para que os cananeus se arrependessem e mudassem. Mas o que fizeram? Em vez de melhorar, o culto a Baal se aprofundou. O sacrifício de crianças se tornou norma. Eles rejeitaram ativamente a chance de redenção, ignorando todos os avisos morais e naturais. O juízo que veio, portanto, foi o resultado inevitável de uma escolha cultural feita por um povo que, plenamente consciente, recusou-se a abandonar a maldade. Deus não pune sem antes dar um tempo para a mudança. Mas essa paciência tem um limite estabelecido pela sua própria santidade. A erradicação era um ato cirúrgico, a remoção de um tumor maligno que ameaçava destruir o organismo inteiro do plano de Deus para a humanidade, que se daria por meio de Israel. Com a morte de Moisés, a missão passou para Josué. Mas antes da conquista, o povo precisou aprender uma lição fundamental. Lembremo-nos da incredulidade da primeira geração. A escolha de confiar no medo, em vez de confiar em Deus, resultou em 40 anos de atraso. O verdadeiro inimigo de Israel não era o gigante Anak, mas a incredulidade em seus próprios corações. O deserto foi uma escola onde Deus formou um povo de fé e obediência. Sob a liderança de Josué, a campanha começou com milagres estrondosos. O rio Jordão se abre, e depois Jericó, a cidade fortificada, símbolo da invencibilidade cananeia. Deus não lhes ordenou que construíssem arietes, mas silêncio, marcha e um grito. A vitória em Jericó foi uma mensagem. A guerra não era de Israel, era do Senhor. O poder da conquista não estava nas armas, mas na obediência e na intervenção divina. As conquistas continuaram. Ai, Gibeão, Azor. A desobediência parcial, como a que ocorreu em Ai, provou que a corrupção cananeia era um perigo constante. A conquista de Canaã não era apenas um feito militar. Era um juízo executado, um território purificado e uma promessa cumprida, preparando o palco para a chegada do Messias. A história dos cananeus é uma parábola poderosa para o crente moderno. Canaã, para nós, representa a vida plena que Deus nos chama a viver. Nós também enfrentamos nossos gigantes e nossos cananeus. Estes não são mais guerreiros em muralhas, mas as ideologias, tentações e vícios que se opõem à santidade de Deus em nossa vida. Assim como Deus exigiu que Israel destruísse os altares pagãos, somos chamados a um processo contínuo de purificação. Devemos remover da nossa vida tudo o que compete com Deus pelo primeiro lugar. Nossos ídolos são sutis. Podem ser o apego excessivo a posses, o culto à autoimagem, a busca incansável por aprovação. Se essas coisas tomam o lugar de Deus, elas se tornam nosso Baal ou nosso Moloque moderno. A boa notícia é que a batalha final já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. Ele é o nosso verdadeiro Josué. A justiça de Deus nos chama a viver em coragem, obediência e total dependência. A pergunta final é: você está pronto para permanecer firme, enfrentando seus desafios com a mesma fé inabalável de Josué? Lembre-se, o mesmo Deus que conduziu Israel à vitória continua agindo. Esperamos que este documentário tenha fortalecido sua fé e ampliado sua compreensão da palavra. A história de Canaã é sobre a inevitabilidade da justiça divina diante da maldade irredutível e a profundidade da sua fidelidade às suas promessas. Se você foi edificado por esta mensagem, por favor, curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas que buscam a verdade.
Compartilhe com amigos e familiares. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi a lição mais impactante para você neste estudo? Sua interação é fundamental. E não se esqueça, na próxima semana, aqui nas Fábulas do Eterno, vamos mergulhar no mistério de Melquisedeque. Quem era o rei sacerdote que apareceu e desapareceu, e sua conexão com o próprio Cristo. Que Deus te guie e te abençoe em sua própria jornada de fé. Fique com ele e mantenha-se forte. Até a próxima fábula. Esperamos que esta jornada documental tenha revelado a você a profundidade da justiça e da fidelidade de Deus. Ajude as Fábulas do Eterno a levar esta poderosa história bíblica a mais pessoas. Curta o vídeo e nos diga nos comentários. Qual foi a maior lição que você tirou sobre a destruição dos cananeus? O seu engajamento é o que move o nosso canal.